noite aos irmãos do Celuz, mais um encontro na forma virtual. Saudades, dos nossos encontros de domingo presenciais, mas devido a essa circunstância da pandemia, estamos aqui nos encontrando novamente por meio da tecnologia, de vídeos. De qualquer maneira, muita satisfação de estar aqui hoje, ainda mais com o tema encomendado pela casa, bastante profundo, que é a oração nossa de cada dia. É um tema que vai nos trazer muitas reflexões. E até não poderia ser diferente, devido que, pelas instruções dos Espíritos, pelas instruções de Jesus, a oração é um recolhimento, sim, muito íntimo. É um recolhimento que o Espírito haverá de fazer para alcançar, os altos planos aonde ele queira que chegue a sua rogativa. Na passagem de Jesus, que vai ensinar a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está dando uma instrução. Jesus está nos dizendo como orar. Os seus discípulos, apóstolos, por vários momentos, situações da vida de Jesus, eles acompanharam Jesus orando. Eles viram Jesus se retirando para fazer as orações. E nesse capítulo de Mateus 6, versículo 5, Jesus vai dizer assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe tudo do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. Orai, portanto, assim: Pai Nosso. E Jesus então vai desencadear a oração, vai ensinar a oração do Pai Nosso. Nesse pequeno trecho do Mestre Jesus, nós já percebemos a quantidade de ensinamentos, de chamamento, conosco, do quanto a oração ela é primordial na sua... nessa palavra que Jesus vai usar, traduzido aqui, por Haroldo Dutra Dias no Novo Testamento, que é em segredo. Que não é para fazer o alarde, não é para se mostrar orando. Jesus está sendo muito claro. A instrução da oração é uma conversa muito íntima de cada um de nós com o Criador, ou com aquele Espírito que você vai fazer a evocação. Invocamos, Deus, Jesus, e evocamos os Espíritos nas nossas orações, os bons Espíritos. A gente vai ver uma passagem de Emmanuel aqui que ele vai dizer isso. Tem mais um destaque que devemos fazer desse texto de Jesus de Mateus 6. Jesus, imaginemos, ele dando essa instrução da oração, ele faz relações
né, das orações daqueles hipócritas que vão para a frente do templo, nas esquinas movimentadas, vai falar também da quantidade excessiva que os gentios usam nas orações. Jesus vai nos chamar ao recolhimento, e ele deve, né, naquela instrução muito pessoal, muito amorosa que ele está levando, dizendo assim: tu, porém, ele deve olhar os olhos daqueles discípulos todos que estão ali à sua frente. Imaginemos nós, então, agora, sendo convidado por Jesus assim. Ele está falando para cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso recolhimento. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno. Que palavras bonitas e até comoventes, né? Jesus fazendo o convite para que a nossa oração seja o quanto recolhida, mas também sincera. O que nós estamos mais precisando na nossa oração, na nossa vida no momento? O que nós estamos alçando, né, ao Pai Criador, a oração com o que objetivo? Jesus está dizendo aqui, então, nesse quarto interno de cada um de nós, né? Muito bem. Jesus ainda tem uma outra passagem, duas, na verdade, que nós destacamos aqui, falando sobre a oração. A outra está em Mateus 21, lá no versículo 12. Quando Jesus entra no templo. É a chamada passagem Vendilhões do Templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E diz a eles: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Jesus está dando um objetivo dos templos. Não é comercialização, não é um comércio, não é a dispersão de encontros fúteis, não é. Jesus está deixando claro: a minha casa será chamada casa de oração. Porque o que nos faz nos deslocarmos do nosso conforto do dia a dia até um templo? Será que vamos lá, assim, nos recolher espiritualmente, ou vamos tratar de relações sociais das mais diversas? É também aquele recolhimento íntimo que Jesus está dizendo aqui. E a casa dele será chamada de casa de oração. A outra é da figueira estéril. Jesus passa com os discípulos e vai dizer assim, também em Mateus 21, versículo 22. E tudo quando pedirdes na oração, crendo, recebereis. Crendo, talvez no nosso imediatismo de querer as coisas, no nosso egoísmo, inclusive, esse crendo é o meu pedido, o que eu quero. Só que crer nos ensinamentos de Jesus é elevar o pensamento, elevar o entendimento da criação de Deus Pai para com todos nós. É crer em Deus, não crer nas nossas aspirações. Esse crendo e receber, né, por crer, é entender esse mundo de Deus.
Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, Esforço e Oração. Emmanuel vai destacar de Mateus 14, versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Então, várias passagens, bíblicas do Evangelho, nós vamos ver essa atitude de Jesus, aquele recolhimento no secreto, que ele mesmo disse, então, em Mateus 6, a importância disso. Porque é uma conversa, Orar é uma conversa nossa, íntima com Deus. Emmanuel ainda explica mais uma qualidade de Jesus da oração. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Acima está dizendo que alguns grupos religiosos, Emmanuel explica, se recolhem totalmente à oração. Totalmente sem outra atividade. Emmanuel nos chama a atenção que o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos, o trabalho e a prece. Porque é a rogativa, é a intimidade com Deus Pai Criador na oração, mas aquilo tem que ser transformado numa prática. Emmanuel vai dizer no trabalho, para que, sim, aí nós sejamos completos, nas nossas atitudes cristãs. Deve-se colocar em prática aquilo que recebemos de força, de tranquilidade, de orientação nas orações. Esforço e prece, completa Emmanuel, completam-se no todo da atividade espiritual. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. A oração ilumina o trabalho. Por que também entrarmos em oração? Porque simplesmente, às vezes, aquele trabalho desenvolvido, aquele nosso esforço, se ele não vier acompanhado da consciência do que nós estamos fazendo, nós não lutarmos com as nossas tendências, mas com os nossos atavismos, que ainda carregamos, muito arraigados, às vezes, ao instinto ainda, esse lado muito egoísta, se a gente não trabalhar isso de uma forma por meio da oração, o trabalho também não é o trabalho total, ele é um trabalho diminuído, ele não é um trabalho completo. Emmanuel usa a palavra esforço e prece completam-se. Então, bastante interessante esse alinhamento que Emmanuel nos traz entre prece e trabalho, ação. Guardemos isso, então. No capítulo 7, Emmanuel vai fazer mais um comentário, que é bastante interessante aqui também. O capítulo 7 é Tudo Novo, do mesmo livro Caminho, Verdade e Vida. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. A gente costuma dizer, no nosso movimento espírita, que Emmanuel dá uns puxões de orelha, que ele nos chacoalha para a gente elevar a mente ao pensamento,
lógico das coisas. Emmanuel está fazendo essa orientação num título tudo novo, esse capítulo 7 de Caminho, Verdade e Vida, porque é a troca, a mudança que nós devemos orientar na vida por meio da oração, mas que para isso eu tenho que deixar de certas vantagens imediatas que eu carrego. Por exemplo, tenhamos às vezes até alguns grandes vícios, pequenos vícios. E eu não combato isso. A minha oração, ela não pede para isso. Tá tudo bem. Eu vou pedir cada vez mais. Eu esqueço da ação, como Emmanuel nos convoca. Convenhamos, meus irmãos do Celus, essa casa de orientação, templo de Jesus, que é um templo de oração, como ele disse, minha casa é de oração, nós reflexionarmos sobre isso que Emmanuel nos alerta. O nosso eterno pedir, inclusive para mantermos as nossas atitudes que nos levaram a estar agora orando para Deus, para que mude as situações, mude as condições de vida da qual eu me encontro. Emmanuel está fazendo esse alerta aqui. Certas vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. Questão 919 do Livro dos Espíritos, ela nos chama a isso, Ela diz, Kardec quer saber o meio prático para um ser melhorar. Espírito, Santo Agostinho responde: conheça-te a ti mesmo. É nessa hora da verdade o conhecer. Não necessariamente precisamos, às vezes, ouvir a palavra do outro, a reação do outro, para que nos demos conta que a nossa vida chegou num momento que temos que mudar. Com a oração orientada para melhor, Abrir mão, então, dessa palavra tão frisada de Emmanuel aqui, preocupações egoístas. Cada um de nós saberá, no momento, o que aflige nesse sentido. O que ainda eu tenho que conhecer nesse sentido. Emmanuel, mais para frente, do capítulo 7, diz: é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Mais um alerta e reforço. Na oração, há de nós colocarmos a nossa orientação de vida para o bem e não fazermos rogativas de manter uma situação que ela é tão vantajosa somente para nós. E o outro. E a melhora do mundo como um todo. Vamos falar de novo, gente? Convenhamos que não é tão fácil assim. Como que nós temos que talvez fazer para melhorarmos? O que nós temos que mexer para melhorarmos a nossa qualidade da oração? Como o título de hoje é a oração nossa de cada dia, o pão nosso de cada dia, o alimento da alma. Questão 685A do Livro dos Espíritos. É uma pergunta, uma resposta da espiritualidade para Kardec, mas do comentário de Kardec é que vai nos dizer de um fator social na vida que não é contabilizado. A questão é 685A. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? A espiritualidade responde: o forte deve trabalhar
para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, Kardec está pegando um tema bastante crítico, né? Dos abandonos, inclusive, aquela pessoa que não tem mais condições de força do corpo para seu sustento, afinal, quem deverá fazê-lo? Pela lei da caridade, que está ao nosso alcance, os familiares. Se não conseguir, não tiver, a sociedade haverá de ter essas disposições. O mundo avançou bastante, temos bastante instituições preocupadas, né, relacionadas com isso. Kardec, na análise da questão, vai dizer assim: a ciência econômica procura remédio para o equilíbrio entre a produção e o consumo. Então tem que existir equilíbrio na economia. A distribuição de renda ela tem que assistir a todos para que todos tenham condições da sua sobrevivência. Mas Kardec entra numa outra questão. Analisando a parte econômica e produtiva, ele entra numa outra questão. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e nem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A reflexão que Jesus nos solicitou na hora da oração. Como fazê-lo? Emmanuel está nos dizendo, inclusive, o acompanhamento pelo trabalho. Vai fazer o reforço, né, de que temos que nos alertar das nossas condições egoísticas quando estamos em oração, pedindo para melhorar. E agora Kardec, nessa questão, nos diz que para haver esses caracteres, sempre lembrando que caractere é aquilo que marca, né? Se eu apertar o teclado, ele vai bater a letra lá no papel, aquilo é um caractere, um conjunto de caracteres, montam uma palavra. Os conjuntos de caracteres que eu marco no meu ser, principalmente dessa forma da educação moral que Kardec está nos dizendo aqui, eu formei hábitos. Então, por isso que a educação aqui é o elemento primordial. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Como é que eu vou me educar a orar? Eu tenho que colocar o hábito. Tenho que fazer isso. Eu tenho que me disciplinar para poder ter as condições de fazer, então, a oração do modo que eu progrida, do modo que eu atinja os anseios da melhora. Com todas as características do crer, inclusive, que Jesus disse, crendo, mundo de Deus, né, nas suas providências, nós conseguimos, então, avançar. É um modo que Joana de Ângeles, o Espírito, vai nos chamar a atenção quando ela diz muito sobre a mente, né? Sobre essa formação das nossas atividades mentais, analisarmos aqueles nossos medos todos nesses momentos para entendermos o que nós temos que fazer, então, nesse recolhimento íntimo. Vamos lembrar mais uma passagem que é muito válida nesse sentido. A formação do hábito, ter a disciplina,
É aquela conversa com Chico e Emmanuel, né? De que Chico está preocupado se ele vai dar conta de todo o trabalho que ele tem para fazer, né? A psicografia dos livros e todo o trabalho de assistência. E Emmanuel vai dizer que precisa 3 coisas, né? Que é a disciplina, a disciplina e a disciplina. Então nós temos que nos disciplinar, colocar mesmo como hábito a oração. Convenhamos, e até é bom que pensemos dessa maneira para não haver angústia. As primeiras, talvez, as situações a gente não consiga alcançar, né? Mas a oração é uma coisa eterna, é a que nos liga, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, ao Pai Criador. Nós vamos estar sempre, então, nas condições. A humanidade, né, terrena, talvez aprendeu assim de um modo meio chocoso, quando às vezes querem mexer com alguns mais religiosos, que aquilo é parte de carola, fazer, mas não é. Não é dessa maneira. Nós vemos Jesus, a ligação com o Pai o tempo inteiro, com a orientação de Deus, né? Esse Deus que nós devemos crer para evoluir. Reformador, setembro de 2015. Psicografia do Divaldo Pereira Franco e o espírito é Joana de Ângeles. E traz nessa página do Reformador o título, O Tesouro da Oração. Joana de Ângeles vai ser poética aqui. É bonito que ela traz as instruções sobre a oração. Ela vai dizer assim: Francisco Osuna, sacerdote e místico espanhol do período renascentista, século XV e XVI, na sua grande obra Abecedário III, afirma que a primeira forma de orar, a que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. Então esse é o primeiro plano da fé, escrever a um amigo. A segunda forma de orar situa-se no plano da esperança. É como escrever a um amigo e esperar uma resposta. Eu tenho a fé e oro. Eu tenho a esperança e espero a resposta. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor, é como se fôssemos pessoalmente à casa deste amigo. Daí já é no plano do amor. Nós oramos, temos a esperança de vir a resposta, e a terceira situação é como se nós fôssemos pessoalmente até o amigo. Nós fôssemos pessoalmente até o amigo Jesus, quando fazemos as nossas orações para com ele. Joana diz ainda assim: orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. Sabe aquelas preocupações imediatas nossas, que Emmanuel diz lá, preocupações egoísticas? Nós temos que quebrar essa barreira, alçar o pensamento mais alto, alcançar os altiplanos da vida, o crer em Deus e mais além. A falta do hábito, aí entra o hábito da questão 685, que Kardec vai dizer que para formar eles nós temos que, para formar caracteres nós temos que ter hábito, isso é educação, a educação moral. A falta do hábito salutar da oração interrompe o fluxo do pensamento e ideias estúrdias interferem no ato, dificultando a sintonia. A insistência disciplinadora, mediante a criação de novo programa, termina por facultar o doce interlúdio entre o orante e o destinatário. Olha como fecha a instrução do espírito Joana de Ângeles com a codificação kardeciana, com a
psicografia de Chico nas palavras de Emmanuel. Olha aqui a universalidade dos ensinos dos espíritos, que é um dos princípios nobres da doutrina espírita. O codificador Allan Kardec usava como base para poder trazer as lições, né, limpas de qualquer vício, de qualquer interferência da espiritualidade, né, que digamos não é a espiritualidade ainda orientativa da humanidade. Fechando todas as lições. O hábito, a disciplina da oração para nós alcançarmos aquela oração humilde, limpa de coração. Joana continua ainda aqui. É necessário orar com a ternura que se devota a quem se ama, sentimentos de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança ao apoio de quem necessita. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Pode-se orar a Jesus e aos espíritos bem-aventurados. O método é o mesmo. Muito bem. Antes da nossa leitura final, ainda Joana vai destacar o momento de Jesus na cruz, que é muito interessante. Ela vai dizer assim: e quando na cruz, suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai. Jesus lá crucificado, com aquilo que ele disse em Mateus, crendou, né? O exemplo aqui, a ação de Jesus que Emmanuel nos chama, a Joana de Ângeles destacando. E quando na cruz, suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai. Numa verdadeira oração, tudo está consumado. João capítulo 19, versículo 30. E para a mensagem final, queridos irmãos do Celuz, trouxemos uma que o autor é desconhecido, anda pelas redes sociais, a mensagem muito singela, mas que tem a ver com o tema de hoje, né? A oração nossa de cada dia. Vai dizer assim: não é à toa que a palavra coração tem uma oração dentro dela, pois toda oração deve ter origem no coração. Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma precisa de paz verdadeira em Cristo para permanecer tranquila. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele, pois o amor é imenso e profundo como o mar. E também o eu precisa estar dentro de Deus, para encontrar-se e completar-se a si mesmo. Conclusão: é na oração de coração que a alma acha a calma e é inundada por um mar de amor divino, e onde o eu se submete a Deus. Queridos, então era essa a nossa mensagem dentro do tema, que possamos seguir essas orientações naqueles nossos momentos íntimos de recolhimento, seguindo as orientações de Jesus quando nos recolhemos em oração, com os nossos pedidos, os nossos júbilos, agradecimentos e principalmente a consciência, né, da vida que ainda temos que enfrentar, caminhando sempre rumo à evolução ao Deus Pai. Boa noite.